Nossa saudação a todos. O nosso estudo está baseado no capítulo 4 de Josué. Josué, capítulo 4. Nós sabemos que Josué, como substituto de Moisés, foi o responsável para conduzir o povo de Israel na nova terra. Josué atravessa o rio Jordão, faz o povo atravessar o rio Jordão. Deus milagrosamente segura as águas do rio e eles passam a seco. E no capítulo 4, no versículo 21, tem algo notório aqui também. Isto porque Josué pediu que os sacerdotes tirassem do fundo do rio 12 pedras. E com essas 12 pedras, eles deveriam construir um memorial. E o versículo 21 está escrito: E disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem aos seus pais, dizendo: que significam essas pedras? Farei saber aos vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão. Porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis. Como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Que lição preciosa Josué estava passando aos sacerdotes. Que lição preciosa Josué estava passando às crianças, aos futuros habitantes de Canaã. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 15, versículo 4, ele fala que todas as coisas escritas no Antigo Testamento, tudo foi escrito para o nosso aprendizado. E nós precisamos aprender lições maravilhosas. Tudo aqui no Velho Testamento também foi deixado para o nosso aprendizado, para sermos abençoados. E quais as lições podemos tirar desse texto? No versículo 24, a razão principal do memorial, além das crianças, os futuros descendentes, saberem da história que o povo passou seco, mas a principal lição, versículo 24, Josué fala: para que todos os povos da terra, não apenas os nossos descendentes, mas para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte. A mão de Jeová é forte. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte. A fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Para que todas as nações respeitem o Senhor vosso Deus. Não apenas neste momento, mas respeitem todos os dias. Lembro-me que, numa ocasião recente, falávamos um pouco sobre o poder da voz do Senhor, o poder da palavra de Jesus Cristo. Josué coloca diante de nós o poder da mão do Senhor. O poder da mão do Senhor. Sobre isso vamos estudar rapidamente, um pouquinho, não podemos aprofundar muito agora, mas vamos estudar um pouquinho sobre o poder da mão do Senhor. Para que todos saibam que a mão do Senhor é forte. A mão do Senhor é forte para disciplinar. Para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte para disciplinar. A mão do Senhor é forte para conduzir cada um de nós em caminhos retos. A mão do Senhor é forte para nos amparar, disciplinar, corrigir.
mostrar o melhor caminho, aponta o melhor destino. O Salmo 16, versículo 8, está escrito o seguinte, Salmo 16, versículo 8. O Senhor tenho sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. O Senhor, com sua mão forte, Ele sustenta-me, Ele guia-me, Ele protege-me, Ele orienta-me, Ele disciplina-me. Uma vida correta, decisões corretas. A mão do Senhor é forte para disciplinar. A mão do Senhor é forte para cuidar. A mão do Senhor é forte para dirigir. E essa disciplina nem sempre envolve correção. Também, mas nem sempre envolve correção. Esta disciplina, fazer a coisa correta, ordeira, organizada. A mão do Senhor é forte para disciplinar, um procedimento correto. Mas o escritor aos Hebreus fala também sobre correção. A carta aos Hebreus, capítulo 12, e o versículo 6. Veja só o que ele escreveu aqui. Carta aos Hebreus, capítulo 12, e o versículo 6. Diz o seguinte, porque o Senhor corrige a quem ama. A mão do Senhor é forte para corrigir. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Os filhos desordeiros são orientados por Deus como andar no caminho estreito. Muitas pessoas falam que nasceram de novo, mas brincam com a santidade de Deus. E falam, eu nunca fui repreendido pelo Senhor. Se nunca foi repreendido, logo não é filho. Porque o Filho de Deus recebe dele a demonstração, correção, quando pisa errado, quando anda errado. Josué falou, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte. A mão do Senhor é forte, a fim de que todos os povos respeitem ao Senhor vosso Deus todos os dias. A mão do Senhor é forte para disciplinar. A mão do Senhor é forte também para restaurar. Vamos pensar em alguns tipos de restaurações. Um deles, Atos capítulo 9, versículo 34. A mão do Senhor é forte para restaurar. Havia um rapaz chamado Enéas. E está escrito aqui, Lucas, o apóstolo, escreve, capítulo 9 de Atos, capítulo 9, versículo 34, disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te, arruma a tua cama. Ele imediatamente se levantou. A mão do Senhor é forte para disciplinar, para corrigir, para colocar as coisas em ordem, a nossa vida em ordem. A mão do Senhor é forte para restaurar. Restaurar a nossa saúde física. Quando Ele assim pretende, quanto tempo ficarei ainda com febre, doente? Não sei. Isto não impede o seu poder. A mão do Senhor é forte para restaurar a saúde física. O pregador Gabriel, recentemente em nossa igreja, ele trouxe alguns estudos sobre o comportamento de Ana, o comportamento emocional de Ana, o comportamento social de Ana, etc. E aqui no primeiro capítulo de Samuel, ele explicou para nós outra noite,
primeiro capítulo de Samuel, capítulo 1, versículo 18. Disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. A mão do Senhor é forte para restaurar fisicamente o abatido. A mão do Senhor é forte para restaurar emocionalmente aquele que está triste. Ana, diz a palavra de Deus, depois da sua oração, Deus ouviu a sua oração e ela sai daí um outro semblante, já não era mais triste, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte para disciplinar, é forte para restaurar fisicamente, restaurar emocionalmente. Jesus fala de 2 adoradores, lá no livro de Mateus, capítulo 9. Ele fala de 2 adoradores. Um deles soberbo, graças te dou que eu não sou como os demais, graças te dou que eu sou melhor, que eu sou bom. Ao lado dele estava um outro adorador, ouvindo as orações daquele primeiro, ele tão envergonhado, ele cabisbaixo, fala para Deus: Deus, eu peço que o Senhor tenha misericórdia de mim. Deus, eu sou um pecador. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia de mim. Jesus fala que este saiu do templo justificado. A mão do Senhor é forte para restaurar espiritualmente todo aquele que vem a Jesus Cristo. A mão do Senhor é forte para restaurar. Há um cântico, eu vou ler uma das estrofes, um cântico bastante lindo também. Mãos redentoras é o nome do cântico. Mãos que podem acalmar em grande dor as mãos divinas do meu Redentor. Mãos milagrosas que dão vida. Mãos que abençoaram a grande multidão e todos que o buscaram com amor. Mãos redentoras do meu Cristo. Mãos tão carinhosas, mãos de meu Jesus. Mãos que me tocaram com muito amor. Sinto em suas mãos segurança de um futuro cheio de esperança. As mãos poderosas de Jesus, deste Deus maravilhoso, pronto para corrigir, colocar as coisas em ordem. O nosso coração está bagunçado, o nosso mundo interior está bagunçado. Jesus vem para colocar ordem. Jesus vem para restaurar fisicamente. Jesus vem para restaurar emocionalmente. Jesus vem para restaurar espiritualmente. Aquele desceu justificado, porque pediu: Deus, tenha misericórdia de mim. O nosso estudo continua. A mão do Senhor é forte para livrar. A mão do Senhor é forte para livrar do pecado. João capítulo 5 e o versículo 14, João 5, versículo 14, está escrito o seguinte: mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus cura um paralítico. E agora Jesus fala o seguinte: estás curado, não peques mais. A mão de Deus é poderosa, é forte para livrar da prática do pecado. Muitos confiam a libertação
dos vícios ao batismo. Eu vou ser batizado porque eu quero ficar liberto do álcool. Eu vou ser batizado porque eu quero me libertar do cigarro. Eu vou me libertar, ser batizado porque eu tenho vícios aí com tantas outras drogas. Batismo não. Cerimônias religiosas não livram. A mão do Senhor é forte para livrar o sujeito da prática do pecado. Há uma transformação interior. E essa transformação interior, ela resulta numa transformação exterior. Jesus fala, não peques mais. A mão do Senhor é forte para livrar-nos da prática do pecado. A mão do Senhor é forte para libertar o sujeito da culpa do pecado. Primeira carta de João, capítulo 1, os versículos 8 e 9, está escrito o seguinte: se dissermos que não temos pecado, que não temos falha, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Esta verdade, que é a palavra, a pessoa de Jesus Cristo, não mora em nós. Agora, se confessarmos as nossas falhas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Nós temos crédito na conta. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Quantos filhos de Deus estão angustiados porque não sabem se Deus os perdoou ou não? Vivem mergulhados no mundo de culpa. Vivem mergulhados no mundo de tristeza. Ah, mas já entreguei minha vida a Jesus Cristo, mas este medo do juízo, este medo da vida futura, este medo precisa ter respeito, é verdade. Mas uma vez que você é filha de Deus, uma vez que já foi lavado pelo sangue de Jesus, o Espírito Santo já entrou em sua vida, é o Espírito de paz, paz com Deus, paz com Deus. E Ele liberta também da culpa do pecado. Da culpa do pecado. Alguma coisa entristece, fala com Deus, Senhor Deus, aconteceu tal coisa que não deveria ter acontecido. Ele é fiel e justo para perdoar. Perdoar. E nos purificar de toda injustiça. Se eu creio nesta verdade, por que eu vou ficar lamentando os meus erros, meus fracassos já confessados, já abandonados? A mão do Senhor é forte para livrar da prática do pecado. A mão do Senhor é forte para livrar da culpa do pecado. Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, um dos textos gloriosos da Bíblia, o salário do pecado, o pagamento, o resultado do pecado é a morte. É a morte. É a separação eterna de Deus. Aí vem uma das belas redundâncias na Bíblia, Romanos 6, 23. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, o presente grátis, o brinde grátis, olha que redundância. Olha que redundância. O dom gratuito, o presente de graça de Deus é a vida sem fim, a vida eterna em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A mão do Senhor é forte para libertar da prática do pecado. A mão do Senhor é forte para libertar da culpa do pecado. A mão do Senhor é forte para libertar o sujeito das consequências do pecado. O dom gratuito de Deus, o presente de Deus é a vida eterna. Não mais o lago de fogo. A mão do Senhor é forte para libertar cada um de nós
das consequências do pecado. Josué, quando pregou naquela campina, naquele lugar, ele falava para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte. Aqui uma lembrança do poderio de Faraó. Vocês lembram de Faraó? Pois é. Faraó era tão poderoso, Faraó queria fazer tanta coisa, Faraó que achava-se Deus, morreu no fundo do mar. Agora, essas pedras aqui, os filhos de vocês, os nossos descendentes, eles vão anunciar que o povo de Israel passou por esse Jordão em seco, mas acima de tudo, o povo vai saber que a mão de Jeová é forte. E as demais nações, outras pessoas, vão ter que respeitar esse nosso Deus. Josué, ao proferir aquelas palavras, Deus falou através de Josué e fala a cada um de nós hoje à noite. A mão do Senhor é forte para livrá-lo do lago de fogo. Lucas escreve o seguinte, capítulo 12 do Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, e nós temos aqui o versículo 5. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. O apóstolo Paulo fala que toda a natureza geme aguardando a volta de Jesus. Toda a natureza geme, padece, sofre, não vê a hora de ser resgatada, libertada de tudo isso. A raça humana, óbvio, faz parte da natureza. Nós sofremos muito com as enfermidades, com as tragédias, com as catástrofes, com as surpresas assustadoras, com as enfermidades assustadoras. Jesus fala, pois bem, eu vou mostrar para vocês quem deveis temer. Vocês devem respeitar aquele que depois de matar, a vida pertence a Deus e Ele tira a hora que Ele quiser. Temei aquele que depois de tirar a vida, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Num futuro próximo, Jesus sentado no seu trono vai falar para as multidões: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Josué sabia que o nosso Deus precisa ser respeitado, para que todos os povos da terra respeitem o Senhor nosso Deus. E esta pregação de Josué continua ecoando. Jesus, Ele tem poder para livrar cada um da prática do pecado. Jesus tem poder para livrar cada um da culpa do pecado, das consequências do pecado. Ele tem poder para livrar o sujeito do lago de fogo. A menos que o sujeito não queira. Deus, eu não aceito o Senhor, eu não quero. Então tome cuidado. Ele tem poder para lançar no inferno todo aquele que morre com as costas voltadas para ele. O apóstolo Pedro, muito soberbo, muito arrogante, muito falante, muito cheio de si, ele teve um encontro com Jesus Cristo e após esse encontro o comportamento de Pedro mudou para melhor.
Ele escreve 2 belas cartas, nem parece aquele Pedro explosivo, sangue quente, briguento. Ele escreve 2 cartas maravilhosas. E na primeira carta que ele escreve, no capítulo 5, ele fala assim no versículo 6, não mais o Pedro arrogante, soberbo, um Pedro transformado. Ele escreve o seguinte, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Não foi o que Josué escreveu? Josué falou? Todos precisam conhecer a mão de Deus. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno vos exalte. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. A mão do Senhor é poderosa para salvar, é poderosa para restaurar, para disciplinar, é poderosa para livrar do pecado. E Pedro aconselha, Pedro orienta, humilhe-se sob esta poderosa mão do Senhor. E no tempo dele, você será exaltado. Hoje estamos aí nessa vida, somos fragilizados, estamos nessa vida tão curta. Aqueles que vivem 90 anos acham que viveram longos anos. O que são 90 anos para a eternidade? Nada. Nada. E depois que passarmos por esse tempo de humilhação aqui na terra, esse tempo que Jesus também passou, de humilhação aqui na terra, e no tempo oportuno, Pedro fala, ele vai te exaltar. Hoje andamos aí sofrendo, com medo de tudo e de todos. Mas debaixo da poderosa mão de Deus, Ele vai cuidar, Ele vai disciplinar, Ele vai restaurar, Ele vai libertar. E no tempo dele, Ele vai exaltar. Isso pode acontecer no arrebatamento. Isso pode acontecer na chamada individual. Jesus está chamando a cada um para a eternidade, levando para a glória dele, aqueles que já foram lavados pelo seu sangue, para que no tempo oportuno ele vos exalte. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Josué capítulo 4, verso 24. Terminamos esse estudo com uma oração. Deus bendito, que a palavra do Senhor, pelo Espírito Santo, transforme cada ouvinte que ainda não foi transformado pelo poder de Jesus Cristo. Que haja reconhecimento do poder inigualável da mão do Senhor. E sob esta mão poderosa, possa encontrar o conforto, possa encontrar direção, possa encontrar a solução para os seus problemas, em especial na vida espiritual. Oro com gratidão por Jesus Cristo, nosso poderoso e eterno Salvador. Amém.